Desde menino eu sempre fui muito teimoso, sabe? Eu nunca entendi que... Eu nunca vi a vida como uma matemática, como exata, né? Porque eu sempre fiz as coisas e as pessoas dizem, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu nunca escutei muito isso. Então eu sempre fui muito teimoso, desde pequeno, assim. Desde que eu entendo por gente, eu sempre fui o mais teimoso de fazer aquilo que as pessoas não achavam que dava certo. E eu, e eu nunca tive medo do não, de fracassar. Acho que, infelizmente, o mundo e as pessoas, acho que se falam, né, e eu não tenho esse dado, mas eu trago um dado que eu escuto, que o maior medo que as pessoas têm na vida, antes de assim, sem ser a morte, é falar em público. E o segundo é fracassar. O segundo é errar na frente dos outros, é fracassar. Uhum. E eu não tenho esse medo. Tenho lá o medo da morte, mas o outro eu não tenho medo. De tipo assim, Marcelo fracassou. É um passo, né? Acho que os maiores empreendedores, os maiores empresários do mundo fracassaram muito mais. Então as pessoas às vezes têm um medo de fracassar, têm um medo de testar, e as pessoas dizerem que não vai dar certo, ele tem tanto medo que o medo paralisa. E ele não consegue ir adiante. E eu nunca tive isso. Eu nunca tive vergonha de tentar, eu nunca tive vergonha de bater na porta de ninguém para pedir uma chance. Eu nunca tive vergonha de pedir para alguém me ajudar, para me ser uma escada, o cara me dá só uma oportunidade. Então assim, eu quando fui vendedor de Herbalife, eu saí de casa com paletó, com bottom, ia pro centro da cidade, andar na Praça do Ferreira para chamar gente para vender Herbalife. Então, você tem que ter muita coragem para fazer isso. Então, assim, para mim nunca foi demérito, assim. Eu venho de uma família historicamente muito rica. Meu bisavô foi o mais rico do Ceará, talvez um dos mais ricos do Nordeste. Minha família teve banco, né? E eu vim dessa geração. Então, eu vi, Qual era o banco? meu bisavô foi bancário. A gente tinha, para você ter ideia, a gente tinha uma cooperativa que era a cooperativa ficou muito grande, o Banco Central obrigou a gente virar banco. Né? A gente, quando eu digo, meu bisavô, né? Nessa época eu acho que não sei nem se eu era nascido. E logo depois ele comprou um banco chamado Banco Parnaíba, só que o Banco Parnaíba era um banco de nome muito ruim, porque Banco Parnaíba. E aí ele virou Banco Pontual. Então a gente teve agência no Ceará, teve agência no Rio de Janeiro, acredito que teve agência em São Paulo, foi um banco muito grande. Meu bisavô foi dono do gás, que a gente tinha gás aqui. A TV Verdes Mares era do meu bisavô aqui, então veio de uma família de muita posse. Meu bisavô tem muita coisa. Empresa de margarina, né? Talvez você lembre do óleo Pajeú, sabão Pavão, Sabão Pavão. tudo isso era da minha família. E meu bisavô foi esse cara, muito rico, bilionário, né? Pra você ter ideia, na casa do meu avô, que às vezes eu almoçava com meu avô, era presidente da República, no domingo, né? E meu bisavô perdeu tudo, né? Pela Revolução, foi caçado, né? Era uma data difícil, né? Porque não se tratava da esquerda ou da direita naquela época, ou você era pró-governo ou você era anti-governo. E meu bisavô foi um homem riquíssimo como empresário. Como político ele perdeu tudo. E a política tirou tudo E dele. ele foi político, então, Ele foi também. político, ele perdeu o dinheiro todo dele na política. Ele foi deputado estadual, depois foi federal, por vocação. Né? Meu bisavô naquela época já pagava 13º. Meu bisavô na época da Siqueira Gurgel, e eu tenho vários relatos disso, porque quando eu fui para as escolas, os professores chegavam, o que é que você é do seu Moisés Pimentel? Né? Foi maçom também, foi grão-mestre maçom, dos maiores nomes da maçonaria do estado. E meu bisavô, se chegasse para trabalhar com ele hoje, você foi contratado hoje, ele pagava o seu salário hoje. Ele dizia assim, esse cara está sem trabalhar, esse cara não tem nada na geladeira, ele tem que vir amanhã para cá feliz, de barriga cheia. Então, ele foi realmente um visionário à frente do tempo. E aí, na Revolução ele perdeu tudo, perdeu todas não commodities, mas todas as licenças, o governo tomou tudo. E depois ele voltou, né? Depois ele ainda voltou para a política e ganhou de novo. Ele disse, eu vou voltar não por mais nada, porque eu já sou até um pouco velho, mas eu quero saber na época quem me caçou, se foi o povo ou se foi na época acho que não sei se era, de fato assim, não é da minha geração, mas se foi o governo mesmo, né? E ele voltou e ganhou de novo. Então realmente assim, foi uma pessoa muito à frente do tempo dele. E eu venho dessa geração, né? Eu vi tudo isso acontecer, essa família que teve muita posse, mas na minha geração a gente já tinha perdido muita coisa, tinha quebrado muito. Então eu comecei a minha história do zero, sem medo. Né? E tem muita gente que tem medo por conta do nome que carrega, não posso fazer isso. Né? E eu nunca tive esse medo, eu nunca tive vergonha de botar a cara a tapa e de perder, sabe?